Olha só, a nota que saiu no Poder 360 dá a entender que realmente é o Lula que está por trás desse ataque contra o Alexandre de Moraes, hein? Olha só o que diz a reportagem aqui do Poder 360, né? Sem citar Master, BC confirma reuniões entre Galípolo e Moraes. Aquilo que eu já falei no vídeo ontem, né, que o Banco Central disse que teve reunião sobre a Magnitsky. O Moraes também falou que teve reunião sobre a Magnitsky. Mas isso não exclui que houveram outras reuniões sobre o Banco Master, né? Que eles tiveram reunião com o Magnitsky, ok, sobre o Magnitsky, ok. Né? É bem estranha essa história também de reunião sobre o Magnitsky, mas ok, beleza. Mas o problema todo nessa história é como que o pessoal coloca aqui que, na verdade, era o Lula, pessoas próximas ao Lula que estavam dizendo que o Galípolo estava sendo pressionado pelo Alexandre de Moraes. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turgoni, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Leno Brega, Cacique Tampa de Nescau no Beiço e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem eu falei no vídeo que eu achava que era o Lula que estava fritando o Alexandre de Moraes. O Lula tem um monte de motivos para fritar o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes nunca foi amigo do Lula, assim, nunca foi esquerdista mesmo, no padrão Lula, né? Ele sempre foi centro-esquerda, ele sempre foi PSDB. Então, o que aconteceu, ao que me parece, é que houve uma relação de conveniência aí entre o Alexandre de Moraes e o Lula, porque ambos estavam interessados em destruir o Bolsonaro. O problema é que agora que o pessoal entende que o Bolsonaro já foi condenado, acabou, não tem mais Bolsonaro, coisa e tal, é uma ilusão deles, eu sei, já falei para vocês isso. Eu não tenho dúvida que esse processo absurdo contra o Bolsonaro será revertido, será anulado, mas no momento isso está resolvido na visão dessas pessoas, né? Uma vez que o inimigo comum foi eliminado, começou a briga entre os dois lados, né? E olha só, que eu vou mostrar para vocês aqui o que está aqui nesse texto, tá? Então tá aqui, isso aqui, a manchete não fala nada diferente do que a gente já falou. De fato, tanto o Alexandre de Moraes quanto o Banco Central emitiram notinhas ontem dizendo, não, tivemos reunião sobre a Magnitsky. E beleza, tiveram reunião sobre a Magnitsky. É legal uma reunião sobre a Magnitsky? Nem é, mas a verdade é que pelo menos até onde se sabe, o escritório da mulher do Alexandre de Moraes não foi contratado para nada desse tipo, né? Agora, nesse caso aqui, olha só, o Banco Central confirmou nessa terça-feira que se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes, o STF. Em comunicado, antecipou o Poder 360, uma autoridade monetária não se pronunciou sobre o caso do Banco Master. Afirmou que os encontros foram para tratar dos efeitos da aplicação da lei Magnitsky. No contexto da boataria sobre a pressão de Moraes, nunca confirmada, torna-se mais complexo porque a advogada Viviane Barsi, mulher de Moraes, foi contratada pela instituição financeira a seus honorários de 3,6 milhões por mês por 36 meses, totalizando 129 milhões de reais ao final. Essas informações foram divulgadas pelo jornalista Malu Gaspar, a gente está sabendo disso, a gente acompanhou isso aqui, né? O contrato entre Viviane Barsi e o Master nunca foi divulgado na íntegra. Ou seja, a gente sabe que existe esse contrato, a gente já viu algumas partes desse contrato, mas a íntegra do contrato não foi divulgada ainda. Tão pouco é conhecido quanto do acordo foi honrado, ou seja, o que foi pago, o que não foi pago, né? Quais serviços exatamente foram prestados, nem quantos pagamentos foram feitos, né? Galípolo tem dito a quem o indaga que o fato que nunca sofreu pressão de qualquer natureza por parte de Moraes para que não fosse vetada a venda do Banco Master para o BRB. Veja, sofrer pressão é uma coisa que os técnicos do Banco Central afirmaram. O Galípolo está dizendo que ele não sofreu pressão. Isso quer dizer que não teve o Alexandre de Moraes intercedendo a favor do Banco Master? Uma coisa é interceder a favor do Banco Master. Já é errado. O Alexandre de Moraes, se fez isso, já está errado. Não necessariamente é pressão. Não é necessariamente que ele afirmou que pressionou o Galípolo a fazer alguma coisa, né? Brasília tem sido inundada por esses rumores nos últimos 2 meses. É o que eu falo para vocês. Essa informação já está correndo lá em Brasília há algum tempo. Não é novidade que o pessoal do STF está pressionando os técnicos do Banco Central. Ainda em outubro de 2025, ou seja, pelo menos 2 meses atrás, o Poder 360 ouviu de 2 banqueiros na região da Avenida Faria Lima, o pessoal dos Faria Limers, né? Que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva relatava saber que Moraes havia telefonado para o Galípolo
5 vezes em um único dia. Esses contatos, além de um encontro pessoal, teriam coincidido com a propagação da notícia de que é da iminente veto do Banco Central à operação de venda do Master para o BRB. Então, olha só o que o pessoal está dizendo, né? A fonte do Poder 360 seriam alguns banqueiros da Faria Lima. E, de novo, esse pessoal sabe mais coisas que a gente? É lógico que sabe. Esse pessoal tem informante lá dentro, tudo. Porque a verdade é a seguinte, eles ganham dinheiro com isso, cara. Eles ganham dinheiro no mercado financeiro. Você tem informação lá de dentro do governo, é muito importante para ganhar dinheiro. Esse pessoal tem informações, e informações que muitas vezes são confiáveis. Isso daqui é verdade? A gente não tem como ter certeza. Mas o que eles estão dizendo aqui foi o Lula. O Lula seria uma das pessoas que disse que o Galípolo estava sofrendo pressão do Alexandre de Moraes para bloquear a venda do Banco Master, ou para garantir a venda do Banco Master, para não permitir o bloqueio da venda do Banco Master. Os relatos ouvidos pelo Poder 360 na Faria Lima indicam que teria sido o próprio presidente do Banco Central, o próprio Galípolo, que avisou o presidente da República sobre as conversas. Na Faria Lima e dentro do STF, o boato ganhou corpo. Lula teria relatado esse episódio em ocasiões diferentes a vários interlocutores, banqueiros, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ministros do STF. Então, ou seja, embora nós aqui fora ninguém estivesse sabendo dessa porcaria, lá dentro estava todo mundo sabendo, o pessoal já estava, todo mundo sabendo lá dentro que estava rolando algum problema aí, que o Galípolo estava sendo pressionado pelo Alexandre de Moraes. E aí que eu falo para vocês, olha como isso se encaixa como uma luva na hipótese, e de novo, é uma hipótese, ninguém tem certeza disso, de que o Alexandre de Moraes está sendo fritado pelo Lula, né? O Lula sabia desse problema. O Lula queria resolver o problema com o Trump lá nos Estados Unidos. O Lula sabe que ter uma relação com o Trump é muito importante para as eleições de 2026. O Lula ofereceu para o Trump queimar ele próprio, o Alexandre de Moraes. É uma coisa que interessa ao Trump, por quê? Porque o Trump sabe que o Lula sozinho não consegue emplacar a lei de censura aqui no Brasil, né? As leis que passaram aqui no Brasil de censura passaram porque o Alexandre de Moraes forçou a barra. O STF forçou a barra. O Lula em si não tem força para isso. Não consegue bater no Congresso. A preocupação grande do Trump, é lógico que o Trump se preocupa também com o Bolsonaro, mas a preocupação maior deles é com as empresas americanas. Então, parece uma alternativa razoável. O Trump topou essa parada. Olha só, a gente tira a Magnitsky do Alexandre de Moraes, tira as sanções contra o Brasil. Em troca, o Lula diz que vai resolver o problema Alexandre de Moraes em um determinado prazo de tempo. É lógico, a gente sabe que isso não é uma coisa garantida, ninguém sabe se o Alexandre de Moraes vai cair mesmo, porque um outro ponto é esse, né? O Alexandre de Moraes, a essa altura, já percebeu que estão querendo fritar ele, né? Que não é só jornalista, não é o pessoal a extrema-direita está querendo atacar a democracia através do Alexandre de Moraes. Não, é o próprio sistema expelindo ele. O Alexandre de Moraes tem duas maneiras de sair disso. Uma maneira de sair disso é ele aceitar o cabresto e sair, né, e tentar um acordo qualquer para sair de forma, digamos, negociada da parada, né, para pelo menos não ser muito sacaneado e sair de forma, sei lá, ele renuncia ao STF, alguma coisa assim. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é o Alexandre de Moraes partir para a briga. Ele pode acusar o Lula, ele pode acusar o Galípolo, ele pode fazer um monte de acusação. Ele acusou o Bolsonaro, né, de um monte de coisa que não existia, então para ele acusar o Lula de coisas que não existem também, pouco custa, né? Então aqui, ó, o petista expressaria que Galípolo teria se sentido incomodado que o chefe da autoridade monetária até teria mostrado uma mensagem de texto que recebera em seu celular do ministro Supremo. Então rolou até um print screen. E olha que o Galípolo falou mais cedo, a gente falou sobre isso também, que o Galípolo tinha tudo registrado, está tudo registrado, as pressões contra o pessoal do Banco Central. Então não foi uma brincadeirinha, não foi uma pressãozinha do tipo, oi Galípolo, tudo bem? Já pensou em autorizar o Banco Master hoje? Eu agradeceria muito. Não foi isso. Foi pressão real. Ele pressionou de alguma forma, né? Aqui, ó, o Poder 360 apurou. Entretanto, que Galípolo tem negado veementemente a todos que o abordam sobre a veracidade nessa narrativa a respeito de ter sofrido pressão por parte de Moraes. Então, qual que é a resposta dessa história aí? Quem é que está certo, quem é que está errado? A gente não sabe. O Galípolo não está querendo se comprometer nessa história. Mas a verdade é que está todo mundo sabendo dessa parada. E se tem uma mensagem no celular do Galípolo, a Polícia Federal pode resolver isso muito rápido. É só pegar o celular do Galípolo.
Faz isso assim, fizeram isso por muito menos, né? Inventaram que o Felipe Martins teria ido para os Estados Unidos e pegaram tudo lá, fizeram busca e apreensão e não sei o que lá, para pegar o celular do Galípolo, meu amigo, pouco custa, né? Galípolo não negava ter mantido conversas com Moraes, mas dizia que são contatos amistosos e que o advogado estava preocupado com a imposição dos Estados Unidos a ele na base da Magnitsky. E é verdade, né? Isso pode ter acontecido realmente, mas não quer dizer que ele também não tenha falado sobre o Banco Master, né? Então tá aqui, ó. Essa é a questão. O que dá a entender nessa história aqui é que, de fato, é o Lula que está por trás dessa história, né? Mais gente da imprensa tem colocado isso daqui. Se você pegar o pessoal da extrema esquerda, eles estão defendendo o Alexandre de Moraes. Isso é muito estranho para mim, tá? Eles estão defendendo o Alexandre de Moraes. Como é que pode, né? Tem uma coisa errada nessa história, tem alguma coisa estranha nessa coisa. Mas o Josias de Souza, o pessoal do UOL, aquele pessoal da centro-esquerda, do PSDB, tá todo mundo metendo pau no Alexandre de Moraes. Se Viviane não fosse sua mulher, Moraes chamaria a Polícia Federal. E é verdade, não, é um absurdo mesmo, é para prender mesmo, né? O caso do contrato dela lá com o Banco Master é uma coisa absurda, completamente absurda. A Damares entrou com uma representação criminal e um pedido de impeachment na PGR, né? Olha só, representação criminal, ela deveria ter entrado no STF, porque é o Fachin que é responsável por investigar ou por denunciar de forma criminal os ministros do STF. O Fachin vai fazer alguma coisa? Eu acho pouco provável, mas seria divertidíssimo. Seria muito legal se fizesse, seria uma coisa bacana, bem interessante a gente fazer esse final de ano. Seria um final de ano muito movimentado se isso acontecesse, né? Então, a Damares Alves falou que vai enviar ainda hoje ao PGR uma denúncia com pedido de impeachment e uma representação criminal contra Alexandre de Moraes, e também vai protocolar no Senado um convite para que o ministro explique nas casas as revelações feitas nesta segunda-feira por Malu Gaspar. Moraes procurou por telefone e pessoalmente o presidente do BC para falar sobre o Banco Master. Vamos ver o que tem nessa história aqui. A questão é, o que deixa claro aqui é que o Lula que está atrás disso daí. Como é que a coisa está funcionando? Está muito estranho isso, porque os esquerdistas estão tão perdidos quanto muita gente da direita. E aí, eu apoio o Alexandre de Moraes, eu apoio o Lula, eu apoio quem nessa história, né? Eu torço para os dois brigarem, eu quero que os dois briguem. Quanto mais eles brigarem, melhor para mim. Acho lindo, né? Mas a situação está curiosa realmente nisso daí. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.